Boa noite! Sejam bem-vindos aqui no canal Humanizar. Vamos de shot! Boa noite, você de Londrina, de São Paulo, do Piauí. Bem-vindos! Eu sou como a chuva em terra seca. A Bíblia aqui da infância missionária. Bem-vindos, bem-vindas. A Dani de São Paulo. Um abraço, Dani. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Márcia, que Deus abençoe. A nossa convidada, a Patrícia, já está conectada. Deus que me criou e que me consagrou. Opa, a Madalena, infância missionária de Teresina, Piauí. A Ju, que está nos Estados Unidos. Daqui uns dias teremos uma live direto de nós. Eu sou como a fogo sobre o muro. Eu tenho o céu, sabor do céu. Eu vivo para amar e para servir. Eu tenho o céu, sabor do céu. Bem-vindos aqui no canal Humanizar. Vem todo mundo. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Hoje à noite vamos falar de missão. A missão não pode parar. Eu sou como estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo para amar e para servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo para amar e para servir. É missão. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Boa noite, Carlos. Bem-vindos. Eu chamo, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Olha, tá com defeito aqui a caixa. Me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a abelha na colmeia. Eu sou Como a abelha na colmeia. Eu vou voar, vou trabalhar. E hoje vamos com clima de missão. É missão de todos nós. Um abraço para você também, Carlos, Renata, a Lu, o Padre José Neto. Saudade de você também, Dani. Que Deus te abençoe. É missão de todos nós. eu chamo, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou. A Paula, bem-vinda, Paula, aqui no canal Humanizar. A Andréia de São Paulo. Para anunciar o seu amor, eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e para servir. E vocês? Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Muito bem, acabamos de escutar Zé Vicente falando que a missão é de todos nós. Que bom que vocês estão aqui nos acompanhando. A Mazé de Oeiras, Piauí, gente queridíssima do Piauí, bem-vindos! Eu nasci também no Piauí, em Valença. Espero que vocês conheçam essa cidade também maravilhosa.
E hoje o Nordeste vai predominar aqui, o Piauí, com a nossa queridíssima Patrícia, que já morou aqui em São Paulo, uma pessoa maravilhosa, e ela vai falar sobre missão. E o tema de hoje é: a missão não pode parar. Hoje, infelizmente, tive um atraso, gente, devido à bendita internet. A internet daqui de casa não tá boa, tive que mudar de lugar, mas vamos na fé, né? Hoje não vai dar tempo de fazer 2 músicas, mas eu tenho uma música no final, tá bom? Quero agradecer a todos que estão conectados, convida outras pessoas e vamos começar essa live, que como sempre é uma grande experiência, um ensinamento e ajuda muito no nosso crescimento humano e espiritual, porque essa é a finalidade do canal Humanizar, ajudar as pessoas a ter mais cultura, mas também a se conhecer, ter espiritualidade e argumento também para a sua própria vida, tá bom? Vamos lá! A missão é uma ação que não pode parar. Quando eu estava lá em Londrina, eu falava muito isso pro povo. Gente, missão não é para quem tá gostando ou gosta, não gosta. A missão é para todos nós, né? Então, todos temos que ter consciência. E às vezes, desenvolver um trabalho missionário custa a alma da gente, mas vale a pena que todas as vezes que a gente passa por essa experiência, a gente carrega muita alegria. E sem falar as transformações que ficam na nossa vida. A missão é a ação que faz parte do encontro com Jesus. Se você encontrou com Jesus, não tem como você não se tornar missionário. Precisa ser missionário em casa, na rua, em qualquer lugar você pode atuar. Mesmo nessa pandemia, tem maneiras da gente atuar e se tornar missionário, tá? Então, não se esqueça disso. Quando damos, aceitamos viver essa missão, vivemos o mesmo objetivo do ser humano. Então, que tudo que temos, somos e sonhamos, voltamos exclusivamente para cumprir essa missão aqui na Terra, porque cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. Qual é a sua missão? Às vezes a nossa missão não é fazer tudo. É uma única coisa que Deus pede para você e que você vai descobrindo na sua vida que aquilo faz sentido e faz toda a diferença na vida das pessoas. A missão não pode parar. Quem para na missão deixa de crescer e deixa de amar. Como diz a música do Zé Vicente. Eu amo para amar e servir. Né? Eu vivo para amar e servir. É o que diz a letra, tá? Olha só que coisa interessante. A irmã Isabela, lá das Oblatas do México. Estamos presentes, muito obrigado pelo convite. Olha o pessoal aí do México! Opa! Que maravilha, sejam todos bem-vindos aqui no canal Humanizar. A missão, ela não pode esperar. Não tem como esperar. Por isso, se você está dentro de casa agora nessa pandemia, eu não posso fazer nada. Claro que pode, meu. Você pode ligar para alguém, você pode rezar, você pode se interessar, você pode criar algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Tudo isso é possível para quem quer viver a sua missão no radical. Interessante também saber que nós não precisamos sentir emoção, alguma emoção, uma pontada no coração para fazer missão. Tem eu estou sem vontade. Filho, vai! Porque a missão transforma a gente. E todas as vezes que eu me permito desenvolver essa espiritualidade missionária, eu me transformo. Não tem uma vez que você não faça a missão que você não volta diferente. Então, é ligar para alguém, é servir, é conversar, é escutar. Isso faz toda a diferença. E está aqui também o pessoal da Juventude Missionária de Teresina, Piauí. Também o nosso queridíssimo Leonardo, de Santa Catarina. Bem-vindos todos vocês, tá bom? Vamos então para a apresentação da nossa convidada, Patrícia Correia. Ela é formada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas, pós-graduada em Gestão Organizacional. Atualmente está estudando marketing digital. Olha, é uma pessoa que sempre está aí estudando, buscando conhecimento, mas também desenvolvendo esse conhecimento, Atualmente trabalha numa comunicação, numa ONG de música, porque ela também tem essa pegada musical, ela vai poder falar isso para vocês. E também faz um freelances, prestando assessoria em redes sociais e venda, tá bom? Então eu convido aqui no nosso meio a nossa querida
maravilhosa Patrícia de Teresina, Piauí, aqui no canal Humanizar. Obrigado a todos que estão conectados aqui nesse momento. É uma alegria imensa estar com vocês. Eu estou vendo que o Padre Marcelo está conectado. A nossa convidada aqui, eu estou até com dificuldade de achar ela. Deixa eu achar a nossa convidada. Opa, tá aqui. Ela é casada aqui no nosso canal. Eita! O Nordeste, o Piauí aqui conosco, que alegria, hein? Boa noite, Pati, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Estão me escutando? Tô escutando, tá legal. Tudo bem? Tudo bom. Aqui não tem como, é muito calor, aí eu tenho que ficar com o ventilador próximo. Não, mas tá ótimo. Aqui já tá começando a esfriar. Dizem, né, que amanhã vai esfriar mais. Mas vamos na fé, vamos todo mundo na fé. Sim, sim. Então tá bom. Pati, fala um pouco mais de você, né? Fala do seu esposo, fala do seu trabalho, quando que você chegou no Piauí. Conta um pouco dessa sua trajetória antes da gente começar a nossa live com a temática de hoje. Então, eu acredito que foi no início de 2016, eu tinha vindo passear e logo consegui um trabalho, mas não estava preparada para vir morar aqui ainda. E como meu pai já estava praticamente mais aqui no Piauí do que em São Paulo, mas na roça, no interior, né? Ele falou que eu podia tentar encarar, né? Aqui e tal. No começo, assim, eu achei muito assustador, né? Você foi também, acabou vindo aqui visitar sua avó, né? Foi bem Sim. nesse início. E aí você falou, que loucura, Paty, mas você tá bem? Aí você conheceu também meu primo, que eu morava junto com ele, o Matheus, conheceu a família do Saulo também, né? E É. as coisas foram caminhando, né? Logo eu procurei qual era a comunidade mais próxima também para eu começar a ajudar. Ainda um pouco assustada, aí eu conheci a Lúcia, que ela está aqui também assistindo, catequista lá da comunidade próxima onde eu morava. E aí começamos um trabalho, já enfiei logo ela no EFAIAM, uma formação da infância missionária, e falei, aqui tem que ter esse grupo e tal. E ela meio, não, você vai comigo. E no final ela aceitou, ela foi. E a gente começou um trabalho lá. E assim, as coisas foram caminhando, né? Ano passado eu casei, fiquei muito feliz com a vinda de muitos missionários do Oblado de São José. O Padre Paulo veio também. Agora eu já estou morando aqui na minha casa própria, condomínio aqui desde finalzinho de janeiro, né? Já criei também aqui uma comunidade com os moradores, a gente se ajuda, estamos até fazendo terço, com distanciamento, com tudo que tem que fazer, mas assim, um ajudando o outro, assim, tá bem bacana. Nossa, que legal! E a gente percebe uma luz na sua vida, né? Desde a primeira vez que eu te encontrei lá, né? Aí depois eu voltei, a gente viu como que você já estava, né? E isso é muito interessante, ver esse crescimento seu, essa experiência e essa pegada missionária, porque desde quando eu te conheço, você tem uma pegada missionária. E, Paty, da onde que vem essa pegada missionária? Eu acredito que missão para mim é a gente sair do nosso eu, do nosso egoísmo e a gente querer ir ao encontro de outra pessoa, né? E isso meus pais me ensinaram desde pequena, né? O primeiro grupo que eu participei na igreja foi do coral infantil, né? Pequenos Cantores do Santuário Santo Edviges. Nossa, foi o quê? 1996, por aí. E aí, depois disso, minha mãe sempre falava, olha, tem a hora de você brincar e tem a hora de você ir para a igreja. E aí tinha os compromissos, as apresentações, e aí logo fui coroinha. E aí eu comecei a me apaixonar muito por essa questão da missão quando começou mesmo a infância missionária na paróquia, né? Eu lembro muito bem do Padre Miguel, ele convidando a gente, o Padre Paulo era seminarista, e era tudo novo, muito colorido, tinha muitas cores, e a gente sempre tinha que pensar em nós. A gente não podia pensar só em si, a gente sempre tinha que pensar em nós, tudo que a gente fosse fazer. Tinha muitos passeios, a gente ia para o sítio, a gente ia para a aldeia indígena, e isso tudo despertou um ardor missionário, né? Que eu acredito que eu nunca mais saí disso, né? Por mais que eu tenha agora mudado de estado, eu sempre busco continuar esse trabalho, né? Isso.
E aí vem o título da nossa live de hoje. A missão não pode parar. Não é isso? Com certeza. Então tá bom. Então vamos começar com as perguntas, né? O pessoal sempre está curioso quais são as perguntas que ele vai fazer essa noite, né? Então primeiro vamos definir, você começou a falar, mas gostei, você falou. Mas o que é missão? Eu acho que, assim, eu acredito que seja um chamado que todos nós recebemos lá no sacramento do batismo, né? A gente recebeu a sementinha, né, do Espírito Santo, ali da fé, da esperança e da caridade. Então, todos nós que somos batizados, nós temos essa missão de anunciar o Evangelho. É claro que às vezes a gente é muito criança e tal, e a gente não entende muito bem, né, aquilo que está acontecendo com a gente, mas os nossos pais e padrinhos, eles vão ter todo esse cuidado e essa responsabilidade de poder plantar aquela sementinha direito, de poder regar, e isso tudo faz com que a gente vá crescendo na fé e que a gente possa querer ter essa vontade de ir na igreja, de ir na missa, de falar de Jesus na escola, de falar de Jesus para as pessoas da nossa família, né? Eu acredito Sim. muito nisso. Nossa, isso é interessante. Você está resgatando a dimensão missionária que é para todos aqueles que são batizados. Às vezes me incomoda um pouco, que às vezes fala assim, não, isso aí é coisa do padre, isso aí é coisa da beata, isso aqui é coisa do diácono, isso aqui é para quem nasceu líder. Não. A partir do momento que você se tornou cristão e o batismo ele nos dá essa herança, mesmo que você não queira, né, você ganha isso, já faz parte, né? Se você foi batizado, você já é missionário. Já é missionário por natureza. Você é convidado a ser sal e luz do mundo. Quem está nos assistindo não pode esquecer isso de jeito nenhum, porque, infelizmente, Paty, alguns cristãos esquecem desse básico, né? Aí fica... Aí por quê? Porque acontece tanta coisa na vida das pessoas que, às vezes, essas coisas podem tirar o nosso foco e o nosso brilho para fazer as coisas. Quantas pessoas tinham uma caminhada ali, mas aí aconteceu várias coisas na vida, eu acho que a minha missão já deu. Pelo contrário, meu irmão, a missão continua. É como você diz no tema, a missão não pode parar. Claro que a gente pode atuar de várias maneiras. Agora você está casada, você vai atuar de outra maneira, mas vai continuar a sua missão. E eu lembro que quando eu te conheci, eu era freio, eu era mais novo, né? E a gente foi ali junto, né? Se desenvolvendo, e a gente vai percebendo, claro, naquele período era uma maneira. Hoje, nós estamos atuando de outro jeito, mas a nossa missão ainda continua. Com certeza. Né? O que você pensa disso, Paty, das pessoas que às vezes esquecem um pouco da sua missão? Então, a gente passa por muitos desafios na vida, né? Nem tudo é flores, né? E muitas pessoas acabam se esquecendo de Deus ou então deixando para depois. Hoje eu não vou na missa porque tá chovendo. Aqui em Teresina o pessoal tem medo de chuva, né? O pessoal que está aqui vai confirmar para mim. Às vezes o pessoal até demora para chegar no trabalho porque choveu, né? Então assim, tá chovendo, não vou na missa. Ou então tá muito frio, hoje não, deixa, no outro final de semana. E tudo que a gente não alimenta muito vai ficando, né? Vai ficando para depois, a gente vai ficando mais desanimado. Eu aprendi que a gente tem que sempre estar na igreja, porque a gente tem que sempre estar na missa ou estar num culto, porque às vezes a gente está bem. Então aí a gente vai conseguir animar um outro. Mas às vezes a gente está mal. E aí o outro vai animar a gente. E a gente sempre precisa se alimentar do evangelho, né? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aí eu tenho um alimento para comer em casa, mas eu preciso do alimento também. Do alimento da vida, do alimento do Espírito Santo. Eu preciso me fortificar. Agora tá cheio de lives aí, de missas online. É só a gente pesquisar, tem sempre um monte. É só a gente querer, que a gente pode estar participando, mesmo não podendo estar fisicamente dentro de um templo, mas a gente pode estar em comunhão com Deus e com as demais pessoas, né?
Então, muitas pessoas às vezes se perdem, eu acredito, no meio do caminho e esquecem essa coisa da missão e tudo, diminuem a fé, porque elas vão deixando para depois, né? Deixam para depois aquilo que na verdade é uma prioridade, né? Olha, a sua prima aqui, a Dani, está falando assim, ó, ser missionário é para além de um chamado, mas é um dom. Admiração por todos que vivem a missão do Cristo, por onde forem. Minha prima é um exemplo lindo disso. Eu também concordo. A Dani super querida. Então, eu acho que é bem isso que você está falando. Olha, muita gente está comentando aqui, hein? Não vai dar tempo de ler tudo, mas isso é bacana. Bem, vamos para a segunda pergunta e aí você fica à vontade para poder conversar aqui no nosso canal. Como nasceu a sua paixão pela infância e adolescência missionária? Você começou a contar, mas pode se aprofundar agora. Então, né, naquela época a gente era criança ainda, eu tinha acho que uns 10, 11 anos de idade, e aí começou os primeiros encontros, era uma coisa diferente, porque até então eu tinha a atividade do coral, aí tinha a atividade da missa das 9, das crianças, e aí teve mais essa outra atividade, né? No sábado à tarde a gente ia para a infância missionária. Então, no começo, assim, era tudo diferente, o novo desperta em nós aquela vontade de querer continuar, mas aí depois, eu lembro que no quarto encontro, ou quinto encontro, teve um problema, ou eu acho que eles inventaram mesmo, a tia Cleusa, o padre Paulo, o meu padrinho Luiz, aí eles chamaram eu e a Juliana e falaram, olha, o próximo encontro a gente não vai estar presente e vocês vão ter que dar um encontro. E a gente, criança, eu lembro até hoje de um caldo que a tia Cleusa tinha feito até na casa dela, que era no Heliópolis ainda, e a gente tomou aquele caldo e foi uma reunião de gente grande, mas a gente era criança ainda, né? E aí eles falaram, olha, quem vai dar o encontro são vocês. E aí ela olhou assim pra mim, aí eu olhei pra ela, eu falei, não, vai dar certo, se eles falaram que a gente consegue. E aí eu comecei a entender que eles estavam preparando a gente já para a liderança, essa questão do protagonismo missionário. Não é o adulto que ia dar os encontros, ia ser a própria criança, né? O lema, criança ajuda e evangeliza a criança. E a gente viu que a gente era capaz. Aí depois já tinha outras lideranças, aí veio a Clarice, aí tinha a Jaqueline, tinha a Mariana, tinha a Mariette, a Fernandinha. E assim, a gente conseguiu organizar até festa grande para arrecadar dinheiro para as nossas atividades, as nossas viagens, a gente fazia, e a gente era criança. E assim, os adultos, claro, os assessores estavam atrás da gente, mas quem fazia a coisa acontecer, e quem estava lá dando as caras, indo lá no Cojose para poder pedir ajuda, e no grupo dos adolescentes, do AJUC, que a gente até então não participava, o encontro de casais, a gente ia para todo lugar, o pessoal da terceira idade também, a gente não tinha esse medo, a gente não tinha essa vergonha, mas porque eles motivaram e despertaram isso na gente, né? E aí depois, com o tempo, aí eu fui participando de outros grupos, aí fui para grupo de adolescentes, né? Você até fez acampamento com a gente, né? Era bem rígido, né? Quantas atividades de madrugada e tal. A gente indo na trilha e sempre com a fé em Deus, né? E aí, grupo de jovens. E aí, depois eu comecei a participar das missões josefinas também, né? Mas aí, voltando, eu falei, meu Deus, eu tenho que continuar ajudando na igreja. O que eu vou ajudar? Né? Eu ajudava como ministra da palavra, mas eu queria ajudar com algo de missão. E aí foi onde uma vez o Marcílio, que era ainda, né, estava no seminário, ele falou, olha, Patrícia, estou precisando de você, na infância missionária aqui. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou ajudar. E aí eu não quis mais largar, né? Participei ainda, acho que uns 2 anos aí na Santa Divis. E depois, quando eu vim aqui para o Piauí, eu quis começar essa atividade, né? E aí a gente começou com pouquinhas crianças, era até as crianças da catequese que vinham para a infância missionária depois. Que a gente não chama mais infância missionária, é IAM, porque é infância e adolescência missionária. E aí começamos esse trabalho, depois eu tive que me ausentar, porque eu comecei uma especialização na Universidade Estadual aqui, que era de final de semana. Então aí a Lúcia, e depois veio a Madalena também, querendo ajudar, participando das formações, e elas ficavam meio inseguras, mas eu dava toda a força. Eu não podia estar presente fisicamente ali, durante um tempo, mas eu estava tentando
ajudar, dar força, dar motivação. Olha, vai para a formação que vai dar certo. Aí às vezes ia lá em casa meio triste, abaixo. Não, vai dar tudo certo, sempre vai dar tudo. E aí quando eu podia, eu estava lá presente, né? Até que ano passado a gente começou um novo grupo, já em outra comunidade. Acredito que foi em outubro. Aí veio novos jovens, até a Milene, não sei se ela está aqui presente, é muito atuante de uma outra comunidade, São Francisco. Aqui também na Zona Norte, aqui na Paróquia São Joaquim. E aí eu comecei a pegar pessoas também, pescar pessoas. Ela ia pegando as pessoas e entregando para mim. Ó, essa pessoa está sem fazer nada na igreja, vamos dar alguma atividade. E aí eu comecei esse trabalho, né? E o que eu acho muito bacana aqui do Piauí é a formação que eles dão, é todo o suporte que eles dão. Então, qualquer pessoa que... eu nunca ajudei em nada da igreja, né? Mas você tem vontade, né? Eles dão todo o material, todo o suporte. Tem reunião para a gente ir com o pessoal da Arquidiocese de Teresina. A gente tem a nossa coordenadora regional também, que inclusive esse ano ela já foi para Brasília fazer uma formação, que aí tinha 1 ou 2 pessoas de cada estado representando o Brasil, da IAN. Então, é coisas assim que fazem a pessoa se estimular, né, para querer continuar nesse trabalho. Interessante que a Patrícia está falando, gente, porque essa escola missionária deu base para uma geração aqui na nossa comunidade de São Paulo, né? Então, eu tive a oportunidade de presenciar, de trabalhar com essa turma. Depois que elas saíram, que elas ficaram ainda ligadas um bom tempo ainda com a infância missionária, mas foram atuar no grupo dos adolescentes. Foi show de bola! Eu sempre tive uma imagem muito assim positiva da infância, porque a infância ela incentiva, primeiro, a criança a ser protagonista. E aquilo já cria uma semente para ser cristão. A criança começa a entender. Seria muito bom que todas as comunidades pudessem ter essa experiência da infância missionária. Porque coloca uma semente missionária. E aí a criança vai se desenvolvendo, o adolescente também. E ele não tem aquela ele não fica separado das coisas, da vida de fé. Que é muito mais que ficar na igreja. Porque ficar na igreja muita gente fica. Mas não trabalha a questão da missão, do sentido. Porque a Patrícia, gente, ela saiu daqui, mas ela continua a missão dela, onde que ela está. Você viu que mesmo ali no condomínio dela, ela está fazendo a parte dela, né? E muito bem feita, reza, e coloca, e motiva. Pois é isso que é ser sal e luz da terra. E eu concordo plenamente com que isso fez a diferença na formação dessas crianças que participaram da infância missionária. A gente vê, hoje mesmo eu conheço aqui algumas crianças do santuário que estão participando da infância. Nossa, são crianças diferenciadas, porque aprende a atuar, aprende a falar, aprende a se comunicar, aprende a se preparar alguma coisa. Então, a pedagogia da infância missionária favorece muito o desenvolvimento, não só espiritual, mas também humano, porque as pessoas vão se transformando. Não é isso, Paty? E é compartilhar a fé, a missão e também os bens materiais, né? A criança Sim. ou o adolescente que participa da infância e adolescência missionária, ele aprende a partilhar os dons mesmo à custa de sacrifícios, né? Então tem até uma história bacana que a minha mãe me contou um tempo desse, que eu nem sabia disso. Ela disse que eu era criança e tal, e aí estava na infância missionária, e era Natal e eu ia fazer uma apresentação. E aí ela disse que tinha feito lá uma roupinha bem bonita, né, pra mim. Mas ela não tinha me falado, ela só falou no dia. Aí eu falei, não, mãe, o compromisso missionário desse domingo, na apresentação de Natal, é a gente ir com a roupa mais simples que a gente tem. Porque tem crianças que os pais estão desempregados. E aí não vai ter uma roupa bonita. Então eu não posso ir com uma roupa bonita. E o meu amiguinho, ele vai ficar triste. Aí ela disse que se emocionou e se afastou para eu não ver que ela estava emocionada, né? Então isso tudo é muito bacana, né? Porque estimula e apoia a criança a alimentar não só a fé, né? Mas dividir as coisas materiais, a ser humilde. A gente tem um cofrinho missionário também da IAN, onde a criança deposita todo encontro uma moedinha. É a moedinha que ela ia comprar, sei lá, um bombom, ela ia comprar um chiclete, um chocolate. Ela vai pegar aquela moedinha que é dela. A mãe dela não deu
ela depositar no cofrinho, ela deu para ela comprar aquele docinho, aquela coisa lá para ela mesma. Ela vai pegar aquela moedinha e vai colocar no cofrinho, né? E esse cofrinho, depois, ele é aberto, contado, a gente manda tudo para Brasília e de lá, todo ano, né, é mandado essa oferta material para um continente. A gente conta para a criança isso também, né? Tem a questão da gente rezar além fronteiras. Eu tô aqui, mas eu tô pensando na criança que tá lá em Pemba, na África. Semana passada, proporam pra gente isso, a IAM Brasil, e foi bem legal, aqui no Piauí, no Nordeste, também aí em São Paulo, na Santa Edviges. As crianças rezando, e todo dia tinha lá um roteiro, e a criança chamando o pai e a mãe para poder rezar. Às vezes o pai nem queria, ele queria ver a novela, ou ele queria fazer outra coisa, mas não, mãe, vamos fazer, porque eu tenho que mandar a foto depois, e a minha foto vai sair num vídeo lá. Então, e depois a gente recebeu esse vídeo das crianças de Pemba, agradecendo e cantando o hino da IAM, né? E aí, muitas crianças se emocionaram, os pais também. Então, é muito legal isso, né? Que a criança vê que o que ela está fazendo aqui, o adolescente está fazendo aqui, lá na Itália está acontecendo da mesma forma, né? Em todos os continentes. Muito bem. Paty, conta um pouquinho para nós a sua experiência com as missões josefinas. O que são as missões josefinas? Porque tem algumas pessoas que não conhecem, né? Eu gostaria que você falasse o que é e como que foi essas experiências missionárias que você participou. Vamos lá. As missões josefinas, elas unem os leigos, né, que estão presentes em todas as paróquias nas quais os oblatos, né, a congregação dos oblatos de São José estão presentes, que aqui a gente pode dizer que estão presentes no Mato Grosso, em São Paulo e no Paraná, certo? Parece que estava alguma coisa acontecendo aqui no Ceará, mas não sei dizer direito. Eu acho que a Roseli... Não, né? Então, não conseguiu rolar. Sei. Então, são nesses estados. E aí tem as paróquias, né? Os padres josefinos, e eles sempre chamam, né? E convidam quem quer participar das missões josefinas. Então, durante o carnaval, é feito um retiro, né? Normalmente acontece em Londrina, esse retiro. Já aconteceu também em outros lugares, mas normalmente é em Londrina ou em Ourinhos. E aí, a gente fica em espiritualidade, e aí faz toda a preparação espiritual, como também um mapeamento da cidade onde a gente vai fazer a missão, né? Que normalmente é no meio do ano. Eu falo a gente porque eu ainda não me senti que eu não faço mais parte, né? Porque até no meu casamento, o Padre Paulo falou, olha, agora já são 2 missionários, não é, Saulo? Agora você e o Saulo. E assim, eu continuo ligada com eles e tudo, e tenho fé que logo vou poder participar de uma outra missão. Então a gente vai estudar como que é a cultura daquele local, como que são as pessoas, por exemplo, o pessoal aqui do Piauí, né? A gente fez missões aqui em Cristino Castro e Bom Jesus do Gurgueia 2 vezes até. E aí, como que é o pessoal daqui? É um pessoal caloroso, o pessoal que recebe foi com fogos, eles receberam, lembra a primeira vez que a gente veio aqui? E já era cuscuz, e um monte de cuscuz, e rapadura na mesa, e carne assada, e tudo, o pessoal muito amoroso. Como a gente pode ir também para Curitiba, um pessoal muito amoroso também, mas que tem uma cultura um pouco diferente. Eles não vão sair soltando fogos e já com cuscuz na mesa. Mas que eles são muito amorosos, eles são muito legais, mas eles são um pouco diferentes. É uma cultura um pouco diferente, mais fria, né? Mas que a gente tem que conseguir entender um pouco da cultura para a gente conseguir se aproximar deles. E é um momento muito bacana que a gente participa, aproxima mais as pessoas que vão participar da missão. Aí acontece a missão. Todo mundo chega na cidade. Às vezes a gente fica junto num determinado local, como a gente ficou a vez que a gente foi para o Mato Grosso. Eu lembro lá não sei se eu vou recordar um nome agora, se alguém quiser me ajudar aí. Primavera do Leste, que até o nosso querido missionário, que não está mais conosco, Hélio, o nosso querido Hélio, ele estava presente também com a gente. Então, lá em Primavera do Leste, a gente ficou num local só, mas aí a gente acordava às 5 horas da manhã, aí depois
Eu tava Vamos... nessa missão, Paty. Você tava? Eu tava nessa missão. Ah, é verdade, agora eu lembrei que você tava, é verdade. Sim, sim. Aí reza do terço, aí oração, aí depois tomar café, aí aquela pessoa que não quis acordar cedo para chegar na hora certa de começar a oração, aí né, no segundo dia ela é convidada publicamente a preparar o espaço da oração pro dia assim. Então aí não tem jeito, a pessoa vai acordar cedo, vai acordar mais cedo para estar E aí depois da oração, aí café comunitário, você vai comer o que tem. Você não vai comer o que vá, porque eu só como tal coisa. Não, né? Missão é você ser humilde, você vai comer o que tem. E depois a gente sai em duplas, né, para fazer todo o trabalho de visitação nas casas. Eu lembro que a gente passa até em bar, por exemplo, o pessoal tá tomando uma cerveja, eles param, respeitam, pegam uma garrafinha de água, rezam com a gente também, né? Então, e vamos nas casas, e convidando o pessoal para participar das atividades que tem à noite. Porque aí a maioria dos dias à noite tem uma palestra sobre casamento segundo união, por exemplo, tem uma atividade para as crianças, tem uma atividade para os jovens. Então, às vezes, aquela comunidade, ela tá triste, ela tá fraquinha de pessoas, né? E aí, quando chega no último dia, a igreja tá lotada. E aí vem as pessoas abraçar a gente. É uma experiência muito bacana. Eu tenho algumas experiências assim que eu não esqueço. Eu lembro uma vez em Apucarana. Não me recordo agora exatamente o ano, mas tinha uma senhora lá, próximo da casa que eu fiquei, que eu fui acolhida, porque também a gente pode ficar na casa de famílias que vão receber a gente, mas a gente vai comer o que a família servir, muito obrigado, né? No final, a gente ganha mais uma família, que eles se apegam com a gente. E aí eu lembro que ela fornecia o café da manhã 2 vezes por semana para os profissionais de limpeza, que coletam lixo na rua. E eu achei aquilo muito diferente, mas eu achei aquilo muito bonito. Então, nas missões, a gente acaba que a gente quer evangelizar, mas a gente é muito mais evangelizado. E aí, olha que legal. A gente participou do café da manhã ali, com o pessoal aí, eles se sentindo importantes, e a gente fazendo a oração com eles, né? Muito legal. Lembro uma vez também que a gente estava aqui no Piauí, no sul do estado, em Cristino Castro. Eu estava até com a tia Cida de Ourinhos, né? Grande tia Cida de Ourinhos, a filha dela tá aqui também, presente aqui na live. E aí a gente saiu de uma casa muito chique mesmo, muito bonita e tal. O pessoal muito triste, tinha uma pessoa depressiva, a gente conversou, explicou a questão de ter que ir na igreja, que a gente ia lá, que a pessoa ia se animar, a gente falou sobre Deus, né? A gente saiu de lá, a pessoa estava um pouco melhor. Mas aí a gente foi numa outra casinha que não tinha nada na casa dessa senhora. Mas até a tia Cida falou, minha filha, será que aí é uma casa mesmo? Eu falei, vamos tentar, né? E era mesmo uma casa, era barraquinho de madeira, tudo. E a gente entrou e ela super entusiasmada, a senhora. E sem querer, eu tive que passar pelos cômodos da casa, né? Porque eu ia benzer, eu tava com a água benta, fazendo a oração, e eu ia aspergir ali aquela água. E eu ouvi que ela não tinha praticamente nada. Ela tinha uma rede e ela tinha um pouquinho de farinha e de água na cozinha, né? Em um pote de água. Mas ela tava tão feliz, tão feliz. Ela motivou eu e a tia Cida, assim, a gente saiu de lá muito mais animado do que a gente entrou. Ela falou, olha, faz uma semana que eu não recebo o dinheiro que eu tinha que receber e tal, mas Deus é forte, eu tenho muita fé, pode ter certeza que hoje à noite eu vou estar com vocês na igreja e eu não sou triste, nada de ficar triste, aqui é todo mundo feliz e tal. E aí ela começou a falar muitas coisas, né, pra mim, que ela ia rezar por mim, que ela ia rezar pela tia Cida, e aí depois passou um senhor vendendo uns pãezinhos, né, numa bicicleta, e a gente pegou o trocadinho, não, pega aí pra ela. E ela pegou, toda feliz, ela falou, não, ó, já vou dividir para 4 pessoas aqui da rua. Então aí é coisa que a gente aprende muito com essas experiências, né? Uhum. Nossa, bacana. Olha, essas experiências que você está falando, porque tem muita gente que acha que ser missionária é só ficar na igreja. Não, é fora da igreja. Não é isso, Patrícia? Com Então, certeza. assim, o fato daquela senhora lá de Apucarana
preparar café para quem trabalha ali. Nossa, isso é demais. A gente poder encontrar uma pessoa, às vezes os nossos olhos não tem nada, mas interiormente ela tem uma riqueza, ela tem a vida dela, ela tem gratidão com a vida, e aquilo deixa ela feliz porque ela encontra as pessoas, né? Ela vai para a igreja, mesmo sem ter o que comer, mas ela é capaz de dividir o que ela tem. Olha, isso educa profundamente cada ser humano, por isso que é bom fazer missão, sim. É bom a gente viver a missão. Porque quando a gente vive a missão, a gente faz missão, a gente vai se humanizar. Não tem como você não sentir essa alegria profunda, essa transformação, porque eu tenho certeza que você se questionou naquela hora. Você perguntou, bem, eu às vezes talvez não sinto tanta alegria como essa senhora sente. Não, com certeza. Não, e a gente sai muito mais feliz. Aí às vezes você quer reclamar por alguma coisa, aí você fala, eu vou reclamar do quê? Né? Eu não tenho nada para reclamar. E eu lembro uma vez que a gente entrou numa casa, acho que foi em Ourinhos, se não me engano, e aí a pessoa estava com vergonha de receber a gente, pelo fato de uma opção sexual dessa pessoa. E aí ele não queria receber a gente porque ele falou que não, que Deus não queria entrar ali naquela casa. Aí eu falei, não, Deus quer entrar sim nessa casa, Deus quer entrar sim nessa casa. E ele pediu até pra gente rezar o terço junto com ele. Ele abraçou a gente, ele chorou muito, muito, muito. E ele participou das atividades todas que teve, né? Durante aquela semana à noite e na missa também, no encerramento. Então as pessoas, elas precisam se sentir abraçadas. Não importa o que a pessoa seja, não importa o que a pessoa faz, né? E aí uma coisa que é profunda é que a missão é o amor de Deus. Com certeza. E é isso que as pessoas não entendem isso, Patrícia, elas têm dificuldade. E quando você se torna um missionário, você vive a missão, você está falando especificamente do amor de Deus que toca. Hoje eu tive uma experiência bem bacana, porque aqui em São Paulo tá sério. A gente não pode fazer atendimento, mas tem gente precisando. E aí eu fiz uma ligação com uma senhora, fiquei acho que 15 minutos com ela, mas foi profundo. E ela ficou tão contente. Você vai perguntar, Pá, o que você fez? Eu não fiz nada, eu só liguei para ela, escutei, mas para ela, alguém ligou. E é isso que a gente está falando, da gente se importar, da gente, claro, tive que ter um tempo para fazer esse trabalho, mas para mim foi ótimo. O fato, nossa, que bom que você ligou, eu estava precisando de uma palavra, alguém precisava me animar, eu falei, quem dera se eu conseguisse animar todo mundo. Mas assim, é Deus, através de nós, que realiza a sua missão. Né? Com certeza. É muito legal. Ô, Paty, tá bombando a nossa live hoje à noite, hein, Fia? Tá todo mundo ali, ó. Não sai dos 38 e 40 aí, vamos lá. Vamos lá, filha, porque o tempo urge. Como podemos ser missionários nas nossas casas durante esse tempo de pandemia, isolamento social? Vamos ficar olhando pro teto? Vamos ficar desanimados? O que a gente pode fazer para ser missionário nesse período? Em primeiro lugar, a gente tem que ser missionário dentro de casa, né? Então, eu fiquei muito feliz com a experiência aqui fazendo oração dentro de casa. Semana passada, que a gente estava rezando pelo pessoal da África. Aí eu falei, Saulo, vamos participar comigo? Aí ele, vou participar e tal. Aí assim, mas no primeiro dia até que ele não estava assim tão entusiasmado. Aí no segundo dia ele já quis fazer a leitura da Bíblia, ele mesmo quis puxar o terço, né? E eu fiquei muito feliz, né, de ver isso. Mas é assim, a gente começando. Pode ser que eu comece sozinho, a oração, mas aí no segundo dia eu vou motivar aquela outra pessoa que ficou olhando. Não, peraí, agora eu vou querer rezar porque ela não desistiu. Né? Eu vou querer rezar junto com ela, né? A gente fazer um momento de oração dentro da nossa casa. Por que não? A gente não pode fazer. Que nem aqui num condomínio, né? Que eu tô morando. Um condomínio fechado de casas, não é prédios. Então, é bom porque tudo é térreo e a gente consegue ver o vizinho da frente, consegue ver o vizinho do lado. Então, tal horário, a gente pode sim fazer uma oração do terço, cada um na sua porta. Mas eu vou escutar o meu vizinho. E eu vou ficar motivado também, porque eu não tô rezando sozinho, eu tô rezando com outras pessoas. Eu posso fazer por videochamada também. Posso fazer por videochamada. Vou fazer uma ligação por videochamada para minha mãe, para o meu irmão, para aquele meu amigo que está meio triste. E aí vamos conversar sobre vários assuntos, né? Para não ser, não, ele só quer falar de oração, vai ser aquela mesma coisa de sempre. Não, vamos falar de outros assuntos, vamos, né?
Mas aí depois no final, peraí, agora vamos agradecer a Deus que a gente está vivo, que a gente está com saúde, vamos fazer uma oração? E aí todo mundo vai entrar ali no clima e vai querer fazer a oração com a pessoa, né? E às vezes é essa questão, como você falou, da gente se importar com o outro, da gente ser luz na vida de outra pessoa. A missão é isso. Então hoje mesmo eu estava falando com uma amiga minha, que é aqui ela é de, esqueci o nome, de Goiás. Ela é de Goiás e ela tá com um pai muito mal em São Paulo e ela não consegue viajar para lá agora. Ela não tem religião nenhuma. Ela foi uma amiga minha da especialização. E aí ela tava desabafando comigo e tudo, e eu só falando de Deus. Mas assim, eu não tava falando de religião, não tava falando de Deus, eu tava falando do amor. Eu falei, olha, você tem que ligar pro seu pai, você tem que demonstrar o amor que você sente por ele. Aí eu falei pra ela, olha, a gente nunca se arrepende de falar do amor que a gente sente pelas pessoas. A gente nunca se arrepende. Depois pode acontecer o que acontecer, mas a gente não vai se arrepender disso. Aí ela falou, nossa, Patrícia, é verdade, porque eu me culpo muito porque eu não posso estar lá. Eu falei, não, não se culpe. Agora você tem que mostrar esse seu amor e o seu carinho distante. E ele vai sentir isso, né? É interessante. E aí, uma coisa que fica muito da sua fala é que o missionário, ele sempre se torna um homem, uma mulher criativa, né? Porque se a pessoa não quer, assim, que é resistente, mas o missionário com aquela doçura, com aquele amor, com aquele jeito, consegue, vai. As pessoas, às vezes, elas não querem. Eu sei disso. Muita gente vai, mas ele vai dizer não. Querido, querida, a gente já sabe disso. A gente quer ver o diferente. E aí cabe a cada um de nós deixar aí o Espírito Santo também agir. A gente está disposto de observar, de ser um homem da realidade, um homem de fé, porque eu não faço por mim, eu faço por ele. É ele que faz em mim. Né? Então, a pergunta do todo missionário é essa. Senhor, o que queres que eu faça? Não é, Senhor, eu vou fazer isso. Não, porque tem coisa que não é tão agradável aos nossos olhos, que não é agradável ao nosso paladar, né? Até o nosso pensar. A gente vai ter vários exemplos na Bíblia, né? E eu gosto muito de Jonas, que é um missionário rebelde, mas que Deus faz a obra através dele. Mesmo aquela rebeldia dele, Deus está com ele e age. E faz a conversão das pessoas. Então a gente tem que estar muito aberto para isso, Paty. Eu acho que você trouxe essa dimensão da criatividade, da ternura, do amor que o missionário ele vai adquirindo na vida, né, com seu testemunho. Porque aos nossos olhos tem muita coisa que é impossível, mas para Deus não é. Para Deus é possível. Por isso que quando ele coloca uma coisa no nosso coração, a gente tem que seguir, porque é verdadeiro. Se ele pede, ó, liga para a pessoa, faz tal coisa, seja mais disponível, seja mais amoroso, é porque ele sabe que ali é possível realizar tudo isso. E quando você não... Com certeza. Ele não vai colocar nada no nosso coração que venha a ser loucura ou que não dê para fazer. Ele sempre vai colocar algo onde que as coisas possam acontecer. Com certeza. Eu lembrei de uma frase, o Padre Paulo, ele fala muito. E aí quando você foge desse chamado, dessa vocação, você fala, eu tô sentindo aquela vontade, hoje eu vou voltar, eu vou querer ajudar em alguma coisa na igreja e tal. Não, mas deixa. Eu tô cheio de problema, não tenho tempo. E aí você não é feliz de verdade, né? Olha, você nasceu para ser padre, você foge de todo jeito da sua vocação. Não, isso não é para mim, eu quero namorar, eu quero constituir uma família. Mas no final você não vai ser aquela pessoa realizada, você não vai ser aquela pessoa feliz, né? Mesma coisa na vida consagrada, tem muita gente que tem medo. Freira ainda existe, né? E Deus continua chamando, né? Muitas pessoas para essa vocação, mas as pessoas têm um certo medo já quando fala a palavra. Mas se a pessoa sente no fundo do coração, ela não pode ter medo, porque de verdade ela vai ser feliz, né? Ele até aqui o seminarista Lucas, né? Vocação acertada, futuro feliz, né? E como do missionário também, do leigo, né? Você é feliz, você é completo, e isso é muito bom. Muito bem. Minha querida, acabou! Foi rápido demais essa conversa. Deixa sua mensagem final, então, para todo o povo aqui do Sul, o povo do Piauí que está conectado, né? Do México, a irmã, né? Que também, Victoria, que está aqui conosco do México, né? Queridíssima, o pessoal do Paraná inteiro aqui também. Qual é a sua mensagem final? Quero que todo mundo se sinta muito abraçado,
muito abraçado agora. A gente não pode estar dando esse abraço fisicamente, né? Mas que vocês se sintam abraçados, né? E que Jesus está presente, sim, no meio de nós, mesmo agora, durante esse tempo. Eu tenho uma frase aqui final que eu gostaria de ler, que é essa frase, a Sâmia, que está aqui presente, a Sâmia também. Ela é coordenadora regional da IAM, aqui do Piauí, ela viaja até para várias outras cidades, e ela pegou essa frase na formação que ela foi para Brasília, né? Então é assim: a escolha de Jesus não transforma os escolhidos em super-homens. Os medos continuam, mas, não obstante as dificuldades, permanecem no lugar que receberam de Jesus. Em cada um se repete a história de Isaías, que, apesar de sentir-se perdido, igualmente diz: aqui estou, envia-me. Ótimo! Muito bem, hein? Olha, quero agradecer imensamente pela sua contribuição aqui no canal Humanizar. O pessoal de Teresina, do Piauí, já está conhecendo o nosso canal. A gente tem umas lives bem bacanas. Então, vale a pena vocês também acompanhar. Acompanhe a gente lá no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram. Ó, riqueza. Eu vou depois disponibilizar essa live lá no YouTube e também no Facebook, tá bom? Então, nos próximos dias vai ter essa riqueza, porque foi uma riqueza esse nosso bate-papo. Paty, ó, que Deus te abençoe imensamente, continue com esse carisma, com essa missão. Um abraço para o seu esposo e um cheiro para o pessoal de Teresina, Piauí. Tá bom? Amém. Obrigado. Um abraço em todos também. Amém. Obrigado por todo mundo que está conectado, seus parentes aqui, ó, que bombou, filha. Família, o pessoal, os amigos também aí. A Valéria, a Daniela, né? Os amigos aí seus da infância missionária. Zezé, minha prima de Oeiras aí presente, eita, todo mundo. Só o povo aqui bacana, né? E aí, gente querida, a gente volta domingo com uma live especial do Dia das Mães, porque quinta e sexta e sábado é o dia da gente descansar no Instagram. Aí a gente vai fazer outro serviço. Mas domingo, às 9 horas da noite, um programa especial do Dia das Mães, tá bom? Um abraço, Paty. Tá bom? Amém. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Olha, ela é muito querida, é uma pessoa de Deus. Eu quero agradecer a todos que estão aqui participando. Olha, não sei não, mas acho que hoje bateu o recorde lá em cima, porque teve muita gente que entrou, né? Então eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. E continuem, tá bom? Domingo, 9 horas da noite, aqui no Instagram, estaremos com um programa especial por Dia das Mães. Vamos ter cantoria, vai ter mensagem, vai ter os filhos falando. Então vai ser tudo de bom mesmo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E hoje, como a gente está nessa pegada missionária, religiosa, só escolhi música de Deus, tá bom? Então, chuva de graças, porque aqui em São Paulo tá chovendo e também vai fazer frio. Obrigado, gente. Até domingo, 9 horas. Abraço para todos. Ao meu amigo Edson de Londrina, a Márcia de Ourinhos, a Gina de São Paulo, a Silvia de Ourinhos. Obrigado, gente querida. Valeu! Até mais! Obrigado, Dani! Um beijo no seu coração! Mazé, valeu! Pessoal de Teresina, obrigado! Valeu! A Tereza de Jesus, a Arquidiocese de Ribeirão Preto, a André de Londrina, o Gabriel de Curitiba, a Bíblia. Chuva de graça. A Andréia daqui de São Paulo, obrigado. Eduardo, o padre Valdinei do Mato Grosso, valeu! A Elizabeth de Apucarana, olha o povo aí de todos os lugares.
e Apucarana da Pastoral Familiar. Valeu! Chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós. Valeu, gente! Até mais!